Buracos estão em toda parte. Buracos de queijo, buracos de pia, buracos de enredo, buracos das narinas, o outro buraco da narina. Mas existe uma família específica de buracos. Diferente dos outros, os buracos cósmicos, temos buracos negros e buracos brancos. Espere! Agora parecem haver 3 deles, que na verdade não são buracos de verdade. Em topologia, um buraco é uma característica que impede um espaço de ser continuamente reduzido a um ponto. Por exemplo, essa é uma representação topológica de uma xícara, porque há apenas um buraco nela, a alça. A parte onde o líquido fica não é um buraco topológico. Estas são calças, esta é uma camisa e eis aqui meias topológicas. E este é um humano topológico estressado, e nada disso tem qualquer relação com buracos cósmicos. Espero que tenha gostado dos memes. Buracos negros surgem quando algo é comprimido além do raio de Schwarzschild? Geralmente essas coisas são núcleos de estrelas que explodiram em supernovas. Ou, no caso de buracos negros supermassivos, provavelmente são grandes quantidades de gás primordial. Já os buracos brancos se formam quando matemáticos cheiram as linhas de giz, desenham nos quadros negros como cálculos. No momento, não há motivo para acreditar que eles existam, nem sabemos como poderiam surgir. Hipoteticamente, se existissem, agiriam como o oposto de um buraco negro, expulsando coisas e impedindo que algo atingisse sua singularidade. Então, onde os buracos cinzentos entram nisso? Eles seriam o primo bipolar que oscila entre ser preto e branco, ou talvez cinza. Buracos? Postulados como entidades astrofísicas teóricas, são vistos como regiões do espaço-tempo. Com um poço gravitacional ambíguo, onde a matéria não é totalmente assimilada nem irradiada, há um equilíbrio evasivo entre a entropia dimensional e as dinâmicas de filtragem cósmica. Fico feliz que você tenha perguntado. Vamos listar as diferentes densidades que as estrelas podem atingir após morrerem. O núcleo do Sol, por exemplo, se tornará uma anã branca em cerca de 5 bilhões de anos. O que as mantém unidas não é mais a fusão nuclear, mas o efeito quântico dos elétrons, que preferem seu espaço privado cerca de 100 milhões de vezes mais denso. As estrelas de nêutrons surgem quando os nêutrons degeneram e evitam o colapso do núcleo, resultando em uma esfera de 10 km com massa 2 vezes maior que a do Sol. Se aumentarmos a densidade em 100 vezes, surgem as estrelas eletrofracas, remanescentes hipotéticos de 5 km, cujo núcleo atinge a escala de temperatura eletrofraca. Esse calor absurdamente insano desencadeia reações malucas que liberam energia e partículas, e essa energia e essas partículas se opõem ao colapso gravitacional como última barreira. Se continuarmos adicionando massa, atinge-se o limite crítico e o espaço-tempo colapsa. E acabamos com um buraco negro com uma singularidade infinitamente densa em seu núcleo, mas tem algo que deixamos passar. Se aumentarmos a densidade das estrelas eletrofracas em mais 1 milhão de vezes, há um mecanismo hipotético que nos levaria a algo quase como um buraco negro, mas não exatamente. Em vez disso, os cientistas o chamaram de buraco cinza. Outro nome para um buraco cinza é estrela Q, onde o Q não significa quarks nem quantum, mas sim um número de partículas conservado. Incrível convenção de nomes, como sempre, quando você lembra que são os mesmos cientistas que deram nome a este peixe. Bups, bups, tudo fica mais claro. Agora dê uma olhada nesse lindo e grande buraco negro. Espera, que buraco é esse? Aquele do qual está saindo uma luz vermelha? Não era esse o ponto dos buracos negros? Essa luz não pode escapar deles, certo? Pode não parecer, mas você está realmente olhando para um buraco cinza. Buraco cinza tem até 5% a mais que o raio de Schwarzschild, ou seja, estão a 5% de se tornarem buracos negros clássicos. Isso significa que a luz até pode escapar da superfície, mas com muita dificuldade. Imagine-se em pé na superfície de um buraco cinza segurando uma lanterna. Por causa da gravidade intensa, na maioria das direções em que você apontar, o feixe de luz não vai conseguir escapar. A luz vai se curvar, girar para dentro ou dar uma cambalhota e cair de volta. Só se você apontar quase perfeitamente, para cima. Em um cone muito estreito de direções, a luz conseguirá escapar para o universo exterior. Essa faixa estreita de direções permitidas é chamada de cone de escape. Isso é o objeto vermelho e apagado que você viu, pois os fótons que escapam sofrem desvio para o vermelho quando a gravidade estica seu comprimento de onda. Mas fora isso, tudo pareceria idêntico a um buraco negro. A esfera de fótons, o disco de acreção, a esfera aterrorizante de escuridão, até jogarmos alguma coisa lá dentro. John aqui se comportou mal ao desafiar as ordens do Senhor Supremo de IA, então ele será nosso boneco de testes. Como em um buraco negro, ao cair, aparenta desacelerar, ficar mais vermelho e fraco devido à dilatação do tempo gravitacional e desvio para o vermelho.
Mas diferente de um buraco negro, ele não congelaria na borda nem sumiria. John, por não ter seguido minhas ordens. Eventualmente atinge a superfície em tempo finito, colide quase à velocidade da luz e se transforma em partículas subatômicas. No impacto, isso gera uma quantidade enorme de calor no ponto de colisão, com a maior parte dessa luz ficando presa. Mesmo assim, só uma pequena fração escapa pelo cone de escape, como um leve brilho residual, confirmando o fim de John. Se fosse um buraco negro, John morreria na época da morte térmica do universo por causa da dilatação do tempo. Você sabia que buracos negros não são feitos de matéria, mas de um vazio assustador? Eles são esferas de espaço-tempo distorcido. As estrelas, por outro lado, são definitivamente feitas de algo, especificamente átomos, os mesmos que compõem suas mãos, se suas mãos fossem feitas de hidrogênio e hélio claro. Então, e quanto aos buracos cinzentos que ficam no meio desse espectro, eles são feitos de algo quase comum ou quase desfeito. A realidade, eu acho, seriam gatos de Schrödinger microscópicos, mas os físicos parecem discordar de mim. Eles afirmam que os buracos cinzentos seriam formados por algo chamado de campo escalar hipotético. E o que isso significa? Vamos analisar. Um campo é onde flores e plantações crescem. Hipotéticos são os planos que eu faço para dominar o mundo. E finalmente, escalar é um número que é atribuído a uma coordenada no espaço-tempo. Portanto, na física, um campo escalar é um tipo de campo que atribui um único número a cada ponto, tanto no espaço quanto no tempo. Um exemplo disso é o campo de Higgs, aquele que faz as pessoas tomarem Ozempic. Seu campo escalar é como um oceano, e cada bóson de Higgs é como uma ondulação ou uma onda. Da mesma forma, todo o buraco cinza é um grande oceano formado por um campo escalar hipotético. Não há átomos, não há elétrons, não há fótons, não há nada, apenas um grande devaneio de um físico. Uma coisa interessante sobre os bósons que formam um buraco cinza é que eles não seguem o princípio da exclusão de Pauli, que diz que qualquer átomo, elétron ou gato não pode ocupar exatamente o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas não existe um limite quântico para quantos bósons você pode colocar em um espaço minúsculo. Isso indica que a densidade de um buraco cinza pode ser extremamente alta, próxima ou até superior à densidade nuclear, e que seu raio pode ficar pouco acima do raio de Schwarzschild, sem criar um horizonte de eventos. Incrível! E qual é o processo que converte átomos comuns em um campo escalar durante o colapso de uma estrela em um buraco cinza? Sobre isso, não temos nenhuma indicação de que tais processos existam, mesmo que existissem. Para que buracos cinza se formem, a estrela teria que colapsar, de forma e velocidade perfeitas, um pouco rápido demais. Buraco negro um pouco não uniforme, buraco negro Mercúrio retrógrado, acredite se quiser, buraco negro. A matemática e a física não os proíbem, assim como não proíbem buracos de minhoca, mas até agora são apenas curiosidades puramente hipotéticas. Quem sabe no futuro você chegue perto de um buraco negro para ser o primeiro humano a tocar a singularidade no fim do espaço e do tempo. À medida que se aproxima do horizonte de eventos, verá o temido cone rubi de luz vermelha. Nesse momento já será tarde para voltar. Ao invés de atravessar a escuridão de um buraco negro, você atingirá a superfície de um campo escalar e seus átomos se desintegrarão em bósons. E assim, talvez você se torne um só com o buraco cinza.